Vidas Secas, a obra monumental de Graciliano Ramos, completa 8 décadas de publicação este ano. É o 4º livro do escritor, autor de vários outros clássicos da nossa literatura, como São Bernardo e Angústia. E por tudo isso, o Iluminuras de hoje é dedicado a Graciliano Ramos. A gente recebe o procurador Fábio Lins e os professores de literatura Cárita Borges e Leonardo Almeida, especialistas em Graciliano. Tudo bem, Cárita? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com o Leonardo, com vocês. Que bom. Leonardo, bem-vindo também. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Falar de Graciliano é sempre um prazer. Sempre bom. Eu queria começar aí traçando, Leonardo, um perfil aí do Graciliano. Quem foi Graciliano? Um contestador, um pessimista, um autor de livros políticos? Traça esse perfil aí pra gente. Graciliano é um grande mistério, né? Eu digo no sentido de que, ao lado de Guimarães Rosa e, por exemplo, e outros autores importantes como o grande Machado de Assis, Graciliano apresenta uma das maiores fortunas críticas em pesquisas acadêmicas. Tem gente, como a Cárita, que agora, 65 anos após o Graciliano, encontra motivo para pesquisar o Graciliano Ramos. Ou seja, sua obra não se esgota. É um homem tido como pessimista, um homem de combate, um homem de luta. Graciliano, apesar de toda essa fama de pessimista, de mal-humorado, que é uma fama justa, Graciliano realmente era mal-humorado em determinadas questões. Ele era um sujeito até agradável, ele tinha algumas tiradas interessantes, e quem nos conta é o filho, Ricardo Ramos, também grande escritor, foi já falecido também como pai, e que publicou uma pequena biografia chamada Retrato Fragmentado, onde ele conta essas coisas, como muito próximo, ou seja, no ambiente familiar, ele podia pegar essas coisas que nós, mortais, nunca conseguiríamos, né? Ou seja, o Graciliano ali na convivência com o filho, com a família. E ele conta, inclusive, histórias interessantes. Por exemplo, o Graciliano morava no Rio de Janeiro, e num apartamento, e havia uma vizinha do andar de cima que gostava de ficar cantando à tarde, cantando a plenos pulmões. Não sei se ela cantava Anitta, porque não tinha música de Anitta na época, mas enfim, cantava sucesso da época, devia ser algum bolero. E Graciliano ficava na janela ouvindo aquilo, e o filho olhando para ele falou: "Tá gostando, pai?" Aí ele se virou para o filho e falou: "Garganta boa, né?" Aí o filho: "Você gostou? Garganta boa para uma forca." Ou seja, o Graciliano era esse homem assim misterioso. Ele era muito circunspecto, muito compenetrado, muito sério, né? Muito ligado às questões sociais. A gente vê isso nos romances do Graciliano. Mas tinha essa faceta, ou seja, que ele pouco mostrava, mas que o Ricardo Ramos consegue nos mostrar. O Leonardo falava ali que você está estudando isso, está estudando no doutorado Graciliano, está estudando São Bernardo. Por quê? São Bernardo, o segundo Cárita. romance do Graça. O autor que eu estudei no mestrado foi o Milton Ratum, com o Dois Irmãos, um romance de 2000, um romance do século XXI. E o Milton Ratum, apesar de serem de regiões completamente diferentes, né? O Milton Ratum é do Amazonas, né? E o Graça Intimidade, né? Porque é tantos anos pesquisando que a gente já se sente íntimo dele. E o Graciliano é de uma outra região, a região da Seca. E o Milton Ratum diz que quando ele leu o Graciliano no ginásio, aos, né, sei lá, acho que os 12 anos, ele se deparou, né, com Vidas Secas e ele sentiu ele redescobriu o Brasil. Ele diz assim: eu descobri o Brasil porque eu venho do universo das águas, dos peixes, dos pássaros, da abundância. Quando eu leio Vidas Secas, que é a história dessa família de retirantes, né, o Fabiana, a Vitória, o filho mais velho, o menino mais velho, o menino mais novo, que nem tem nome. E quando ele leu aquela vida de seca, aquela vida de retirante para sobreviver, ele falou: nossa, é completamente diferente do meu mundo, né? O meu mundo da abundância. E ele falou assim: é aí que eu descobri o que era o Brasil. Que normalmente Vidas Secas é o primeiro acesso a Graciliano, até porque é um livro muito aplicado em escolas públicas. Eu mesmo, meu primeiro contato com Graciliano foi Vidas Secas, há muitos anos atrás. E é impressionante como a narrativa do Graciliano, para quem mergulha mesmo, ela afeta. Eu tenho uma amiga que diz que ela não consegue ler Vidas Secas sem um copo d'água do lado, né? Claro que ela está exagerando, mas essa secura que transparece na obra é impressionante. Graciliano consegue unir forma e conteúdo da maneira mais perfeita. Enquanto ele retrata a seca, as ossadas no sertão, que ele vai dizendo e tudo mais, a sua linguagem é absolutamente seca. Ou seja, a forma com que ele
exprime, ou seja, a narrativa, a estrutura de linguagem que Graciliano utiliza é uma reprodução em forma daquele conteúdo. Agora, esse estilo, Leonardo, muito seco, objetivo direto, rendeu críticas a ele? O Graciliano, quando ele lança Caetés, em 33, ele já ingressa na literatura, na minha opinião, com um romance importantíssimo, que inclusive é sobrevalorizado. Muita gente, o próprio Antônio Cândido, considera um romance inferior. Eu não acho, eu acho um bom romance. Para um autor iniciante, Caetés é maravilhoso. Então, a linguagem do Graciliano, desde seu primeiro livro, Caetés, chama a atenção. E você, cara, a gente até adiantava ali um pouquinho, você falou um pouquinho, fala um pouco mais. Você está estudando São Bernardo. São Bernardo, que é a segunda obra, que é um romance de 1934. Bem sintetizada, grosso modo, é a história contada do narrador personagem, que se chama Paulo Honório. E ele é um homem que teve que a vida toda trabalhar muito, muito mesmo, braçal, para poder ter o que ele queria ter. Ele queria ter uma vida financeira boa. E ele põe na cabeça que ele queria ser o grande proprietário de uma fazenda que ele havia trabalhado jovem, muito jovem, trabalhando 12 horas por dia, ganhando 5 tostões, que é a Fazenda São Bernardo. Já você, Leonardo, estudou ali um pouquinho mais atrás a relação ali de angústia com a psicanálise, com temas freudianos. Explica pra gente um pouquinho disso aí. As pessoas têm sempre um romance predileto do Graciliano, né? Eu sempre gostei de Angústia. Angústia foi um romance que foi publicado em 36, quando o Graciliano estava preso. Publicado às pressas, porque ele precisava de dinheiro e tudo mais. E para mim é o maior romance do velho Graça, né? E sempre me chamou a atenção porque é um romance em primeira pessoa. O narrador está nos contando uma história estranha, em delírio, e a gente aos poucos vai percebendo que a história dele se trata de um assassinato. Para escrever esse livro, o Graciliano era um homem muito meticuloso. Ele se debruçou sobre grandes tratados de Lombroso. Lombroso era um criminologista italiano da virada do século XIX para o XX, que ficou famoso no mundo inteiro por seus estudos com relação a possível biotipo de criminoso. Ele achava que haveria uma forma típica na face, na cabeça, que identificava o possível criminoso, né? E o Graciliano pesquisou isso para poder construir esse personagem que para mim é um dos mais impressionantes da literatura, que é Luiz da Silva, o protagonista de Angústia. Quando eu estava no mestrado, eu falei, eu vou escrever sobre Angústia, até porque eu tinha lido Crime e Castigo de Dostoiévski. E o Graciliano é uma espécie de Dostoiévski tupiniquim, porque principalmente nesse livro, que a gente percebe que há uma aproximação entre os dois criminosos, o de Crime e Castigo e o nosso, Luiz da Silva. O que me chamava a atenção no livro era o fato de ser uma fala. O Luiz da Silva está contando aquilo, ou seja, sai diretamente dele para nós. A gente está ouvindo ele contar essa história. E nessa época eu estava estudando muitos textos do Freud, principalmente da que se chama de metapsicologia freudiana. São textos do Freud muito mais ligados à cultura, à arte, à pintura, tudo mais. Eu falei, opa, eu posso aproveitar essa estética freudiana para entender o que o Luiz da Silva está me dizendo. E foi aí que surgiu esse meu livro, que na verdade é a minha dissertação de mestrado, transformada em livro, onde eu mergulho nesse discurso paranoico, obsessivo de um homem chamado Luiz da Silva que comete um assassinato. Depois tem mais um livro, na verdade um box, né, com 2 livros, que você trata de um jantar. Isso chama muita atenção, né? Um jantar que foi feito em homenagem a Graciliano, quando ele completou 50 anos. Você coloca como um dia histórico para a cultura brasileira. Por que? Explica isso para a gente. Esse é o maior jantar da nossa história, eu acho. É maior do que aquele jantar da Ilha Fiscal lá, que caiu o imperador. Pelo seguinte, o Graciliano foi um intelectual que sofreu muito, sofreu mesmo, assim, até por conta dos seus próprios romances, né? Ele foi preso em 36, sem uma acusação formal, sem nada. Imagine um cara ser preso sem nada, sem nada que comprovasse algum crime. É Kafka, é o processo. Sim, imagina, é um absurdo. Enfim, mas ele foi preso e até já falei, né? Na cadeia ele teve que publicar, inclusive, Angústia sem revisão por causa disso. Mas, como você me perguntou do jantar, ele foi solto em 37 e ficou sempre essa mancha, o Estado brasileiro, como se devesse algum pedido de desculpas ao intelectual graciliano.
Amigos, quando se aproximou dos 50 anos dele, que aconteceu em 42, outubro de 42, os intelectuais mais próximos, Zé Lins do Rego, o próprio Carlos da Modernidade, resolveram, vamos fazer um jantar, né? E vamos chamar o Capanema. O Carlos da Modernidade era chefe de gabinete do ministro Capanema, que era o ministro da Educação de Vargas. Vamos fazer um grande jantar para celebrar os 50 anos, eles diziam, do nosso maior escritor. Ou seja, o Graciliano em vida já foi reconhecido como maior escritor. E esse jantar, que aconteceu no restaurante Lido, que é na Praça do Lido, atualmente não existe mais esse prédio, lá em Copacabana, eles se cotizaram para pagar o jantar. O Graciliano, ele sempre foi um cara com poucos recursos. Ele não conseguia viver das obras, ele trabalhava como fiscal de instrução e tudo mais, e como revisor de jornal para poder se manter. Então não tinha dinheiro para isso. Até o terno que ele utiliza no jantar foi comprado com vaquinha. A gente vê isso no Denis de Moraes e tudo mais. Enfim, e esse jantar, ele representa nada mais, nada menos do que uma espécie de grande pedido de desculpas do Estado Novo àquele intelectual que foi injustamente aprisionado e que sofreu na cadeia. Nesse jantar está presente simplesmente a nata de nossa inteligência. Há uma foto clássica onde você vai identificar aí de Jorge Amado, Zé Lins do Rego, Manuel Bandeira. Ou seja, se caísse uma bomba no restaurante Lido naquele dia, o país ficaria acéfalo, porque realmente a nata da inteligência estava ali rendendo homenagem a esse homem simples que era Graciliano Ramos. A gente fala aí, o Leonardo fala aí de Vargas, você contava aqui antes da gente gravar o programa de uma história de que Vargas e Graciliano se cruzam num determinado momento. O Graça foi preso e não se tinha um porquê. Né? Um porquê você foi preso. Pode ter sido uma denúncia, né? Naquela época qualquer denúncia contra subversão, o Estado prendia. E ele ficou 10 meses preso. E ele, nessa época, ele fez greve de fome, quando ele fica muito mal com a situação, porque injustiçado, claro, e ele vê a Olga Benário Prestes sendo deportada, né? O Getúlio entrega a Olga para o Hitler. E esse é também dos motivos que ele fica muito chateado. Então, um tempo depois, solto, quando o Vargas ele tinha um momento que ele saía ali fora do catete para poder andar, desaparecer longe dos seguranças. E aí, quando ele passa assim, ele encontra o Graciliano, nem sei se ele lembrou, não se sabia se era o Graciliano. Sei que o Graciliano não cumprimenta. Ele fala boa noite para o Graça passa reto. Aí ele fica, né? Eu fui até o fim, né? Fiz a minha revolução aqui, eu não cumprimentei o cara, né? E foi isso, ele conta isso e a gente ri. Está na biografia que o Denis de Moraes, o velho Graça que ele fez sobre o Graciliano, extremamente interessante, uma delícia de ler essa biografia. Queria falar, professor? Essa coisa de cumprimentar, eu lembrei de um outro fato interessante do Graciliano, narrado pelo Ricardo Ramos. O Graciliano ele tinha realmente aquele distúrbio de limpeza, de lavar as mãos excessivamente. Sério, ele lavava as mãos excessivamente, várias vezes durante o dia. E o Ricardo Ramos se divertia quando havia alguma festinha, alguma reunião com intelectuais, quando o Graciliano era obrigado a cumprimentar, apresentou, aí ele ficava olhando. Aí ele via que o pai cumprimentava a pessoa, né, recolhia a mão e ele ficava olhando. Quase que contando no relógio quanto tempo ia demorar para ele correr no banheiro para lavar as mãos. O Graciliano saía furtivamente e lavava as mãos. A gente tem mais um minutinho de programa, eu não posso deixar aqui, não posso terminar esse programa sem pegar aí as suas dicas. Para quem quer começar, para quem não tem muita familiaridade ali com o Graciliano, como é que essa pessoa se encanta, Leonardo? O que você sugere? Bom, do próprio Graciliano, eu sugiro que comece com Angústia, que é o meu livro predileto. E sobre o Graciliano, leia um retrato fragmentado do Ricardo Ramos, filho do Graciliano, que é delicioso de ler, como o título já diz, são fragmentos que compõem esse personagem grandioso de nossa literatura. Você, Carita? Bom, primeiramente, ler Graciliano, eu acho que para qualquer brasileiro, a gente como professor tenta incentivar o nosso aluno, né? O aluno do ensino médio, mas eu acho que ler Graciliano é partir de um local, de uma região, um lugar específico, para você chegar ao universal. Porque o Graciliano, ele fala dos dramas humanos, né? Os personagens dele em Vida Seca existem
infelizmente ainda existem muitos fabianos que não conseguem se expressar, que não conseguem falar, olha, eu sei que eu sou explorado, mas como dizer para o meu patrão, eu sou explorado na conta que você quis errar e não me pagar. Então, assim, o filho que não entende as expressões, né? O sonho da Sinhá Vitória, que é uma cama. Aquela mulher sonha com um bem... O que é a cama, gente? A cama é um lugar que você descansa seu corpo depois do trabalho. Então, assim, eles não têm esse não tem o fruto do trabalho, né? Não tem as benesses do seu trabalho. Então, eu acho que ler Graciliano é partir dessa dimensão local para você ir para esses dramas humanos que todos nós vivemos, seja a inveja no Luiz da Silva, seja a dureza de vida que um Paulo Honório tem, seja o não conseguir dialogar, falar com o outro, que é o que um Fabiano vivencia. Eu acho que ler ele é importante e também para a gente conhecer o Brasil. Ok, Karen, Thaís, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada. Leonardo, muitíssimo obrigado também. Obrigado, Paulo. Bom programa. Obrigado. Bom, a gente segue, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais literatura. A gente fala mais sobre Graciliano, dessa vez com o procurador do estado de Alagoas, Fábio Lins. É um minutinho só, hein? Não saia daí. Pelo Minuras está de volta para continuar essa nossa conversa sobre Graciliano Ramos, agora com o procurador Fábio Lins, que estudou um aspecto pouco pesquisado do Graciliano, que foi o Graciliano prefeito. Fábio, o que você descobriu? Além de ter sido um grande literato, né, um dos grandes da literatura universal, ele também foi administrador público. E pouca gente divulga esse lado de Graciliano. Além de ter ocupado o cargo de prefeito de Palmeira dos Índios durante quase 3 anos, Graciliano também foi diretor da Instrução Pública do Estado, cargo que corresponde ao de secretário de Estado da Educação. Graciliano também foi diretor da imprensa oficial, que hoje, inclusive, leva o seu nome. E também ele ocupou cargo no âmbito da administração federal como inspetor federal de ensino. Agora, ele foi um bom gestor? Não só foi um bom gestor, eu diria que ele foi um gestor exemplar. Ele, quando estava à frente dos seus cargos que ele ocupou, ele sempre procurou manter uma postura sempre austera, com muita impessoalidade, sempre garantiu a prevalência do interesse público, sempre foi muito destemido no tocante à preservação do interesse público, por mais que ele contrariasse interesses, porque na época prevalecia uma cultura patrimonialista na administração e ele foi de encontro a tudo isso para garantir que o interesse das classes menos favorecidas prevalecesse. Você é doutor em Direito Administrativo, Fábio. Esses princípios que se aplicam hoje, ele aplicou? É exatamente esse o objeto do livro da minha investigação. O Graciliano Ramos, mesmo nos anos 20, anos 30 do século passado, já aplicava praticamente com perfeição todos esses princípios que hoje são considerados obrigatórios. Graciliano atuava com muita publicidade, era transparente, divulgava tudo que fazia através de relatórios. Ele atuava com muita impessoalidade, não favorecia, nem tampouco perseguia. E isso no momento em que as pessoas queriam do Estado os favores, as benesses, e ele simplesmente tratava a todos com a mais absoluta igualdade. E isso, evidentemente, contrariou interesses e Graciliano muitas vezes pagou um preço muito alto por isso. Que preço? Por exemplo, ele foi, em determinado momento, vítima de um atentado à bala, né? Ele escapou desse atentado, mas ele poderia ter perdido a própria vida pelas atitudes que ele tomava. Em outro momento, Graciliano chegou a ser processado, de forma injusta, evidentemente, sob a acusação de que não estaria gastando o dinheiro público com honestidade. Ele foi absolvido, evidentemente, não poderia ser diferente, mas ele teve que pagar esse preço de responder um processo sem nenhum tipo de plausibilidade, simplesmente porque ele está fazendo a coisa correta. E pior de tudo, né, talvez, certamente, o preço mais alto que ele pagou foi ter sido preso, acusado de ser comunista, numa época em que ele simplesmente não fazia parte de nenhum partido, porque ele, como diretor da Instrução Pública do Estado de Alagoas, ele favoreceu as classes menos digamos, aquinhoadas. Ele duplicou o número de matrículas, ele criou a merenda escolar, ele não permitiu
que as pessoas deixassem de comparecer à escola porque não tinham condições financeiras. Então, ele criou escolas na periferia, ele dava preferência a reformar escolas que simplesmente construir novas escolas. Então, ele revolucionou a instrução pública, né, a educação, e isso ia de encontro também ao interesse de muitas pessoas que estavam acostumadas a um sistema de coronelismo em que essas pessoas eram favorecidas por práticas históricas em que o Estado não permitia que todos tivessem acesso à educação. Você falou aqui logo atrás sobre os relatórios dele, os famosos relatórios que deram início aí ao Graciliano conhecido no país todo, fora do país também, não é isso? Exato. Sempre que ele praticava algum ato administrativo, realizava alguma atividade no âmbito da administração pública, ele fazia questão de relatar ao público exatamente o que estava fazendo com o dinheiro público. Ele achava que era algo absolutamente natural que o administrador público fizesse. E quando ele foi prefeito, ele divulgou, através do Diário Oficial do Estado, relatórios que ele encaminhou ao governador do Estado, relatórios estes de uma linguagem ímpar, né? Porque ele tinha um tom coloquial, ele denunciou as irregularidades, ele também prestou contas à sociedade, mostrando que havia então espaço para uma administração pública impessoal. E aí ele foi descoberto. Isso. Aí esses relatórios circularam por todo o país. No Rio de Janeiro, o grande editor da época, Augusto Schmidt, soube, ficou maravilhado com a leitura desses relatórios, foi a Alagoas para conhecer Graciliano, porque ele tinha quase que a convicção de que uma pessoa que escrevia daquela forma, certamente era um escritor nato. E ao perguntar a Graciliano se Graciliano teria algum livro guardado, de fato, Graciliano confirmou e disse que tinha caetés. Augusto Schmidt publica caetés e faz com que Graciliano se torne conhecido em todo o país. A gente tem curiosidades também, né? Você falava, o prefeito austero multou o pai? Exato. Graciliano, ele mantinha uma postura muito peculiar para a época, né? Inclusive, até hoje em dia, certamente ele teria uma rejeição por parte da população tão acostumada aos favores do Estado. Então, Graciliano, ele exigiu que as pessoas cumprissem o código de posturas que ele encaminhou para a Câmara de Vereadores e, inclusive, o seu próprio pai descumpriu uma norma, deixando animais à solta nas ruas, e aí o prefeito simplesmente teve que multar o próprio pai. E, ao se dirigir ao gabinete, o pai reclamando, evidentemente, da multa, simplesmente ele cunhou a famosa frase de que prefeito não tem pai. Agora, o que mais, Fábio? Ele ficou mais marcado como prefeito, como o que é equivalente hoje ao secretário de Educação, ao diretor da imprensa oficial? O que marcou ele? Em cada um desses momentos, ele realizou situações, teve iniciativas que merecem ser destacadas. Como prefeito, eu diria que ele priorizou as camadas mais sofridas da população, dando escola para as pessoas mais carentes, abrindo estradas, permitindo também que obras de infraestrutura para prevenir desastres naturais fossem realizadas. Ele, como prefeito, também, algo que é importante destacar, ele tinha uma ideia de que os gastos públicos deveriam ser todos muito bem justificados. Então, ele combatia o desperdício, né? E ele atuava de forma transparente a garantir que a sociedade tivesse pleno conhecimento de tudo que ele fazia. Então, ele é considerado, inclusive, o pai da responsabilidade fiscal no país, né? Isso nos anos 30 do século passado, e somente 70 anos depois a lei de responsabilidade fiscal foi promulgada, né? Foi prefeito de Palmeira dos Índios, não é isso? Isso, uma cidade do interior do estado de Alagoas, e ele deixa o cargo, ele renuncia diante de tantas adversidades, ele tinha uma oposição muito forte a ele, e ele acaba aceitando o convite para assumir a imprensa oficial do estado de Alagoas, encarregado de publicar o Diário Oficial. Ele consegue sanear o órgão, ele cria um regulamento interno exigindo que todos os revisores fizessem um trabalho com muito cuidado, inclusive prevendo multa para aqueles que descumprissem essas normas, se eles deixassem passar erros, por exemplo. E Graciliano também, nesse órgão, ele consegue sanear o órgão, garantir que esse órgão seja voltado para o atendimento do interesse público. Ele coloca para fora as pessoas que não tinham compromisso com o interesse público, né, não trabalhavam, e isso o credencia a ser nomeado diretor da Instrução Pública do Estado de Alagoas, cargo equivalente ao de secretário de Estado, onde ele realmente revoluciona o ensino público no Estado. Ele consegue, como eu disse há pouco, criar muitas vagas no ensino público, ele inspeciona pessoalmente as escolas, sabatina os professores, institui a figura da merenda escolar, a figura do concurso público. Até então os professores sequer eram submetidos a provas para ingressar no serviço público, e ele exige que a qualidade seja o critério que prevaleça na seleção desses servidores. E aí, nesse contexto, ele consegue
colocar para fora as pessoas que não trabalham ou que não têm competência. Inclusive, neste grupo está a sua própria irmã, que, infelizmente, teve que pagar o preço de um gestor tão austero. O pai e a irmã. Exatamente. A família não tinha vez, no caso, não havia como ele garantir a manutenção dessas práticas seculares como nepotismo, favoritismo, né? Ele simplesmente atuava de forma isenta, garantindo a prevalência do interesse público. Para terminar, Fábio, a gente falou bastante aqui sobre a sua obra, sobre o seu estudo. Falar agora sobre o Fábio leitor, para terminar. Você tem seus preferidos do Graciliano? O Graciliano, na verdade, me agrada em todos os aspectos, né? Seja como escritor, seja como personagem que teve uma vida sempre muito coerente. Meus livros favoritos de Graciliano, imagino que sejam nessa ordem. Primeiro, São Bernardo. É um livro que realmente denuncia as injustiças sociais no âmbito rural. Gosto muito também de Angústia, um livro denso, né? De certa forma, ele mostra esse lado dos problemas sociais mais relacionados à cidade, né? Os problemas urbanos. E, evidentemente, Vidas Secas é um clássico da literatura universal, que ele mostra como os problemas sociais atingem contingentes de pessoas que se veem afastadas desses direitos que a gente acha que todos têm que ter acesso a eles, né? Fábio, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Assim a gente fecha esse nosso programa especial aqui sobre Graciliano Ramos. Foi um prazer. Muito obrigado também. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui. Mas para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br ou mande um e-mail para a gente, iluminuras@stf.jus.br. E até o próximo programa. Tchau!